Vamos de uma palavra que está em Mateus capítulo 24, vamos nos alimentar do pão da vida, que diz assim: o sermão profético, o princípio das dores. Jesus está voltando. O sermão profético, o princípio das dores. Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Não vedes tudo isto? Jesus pergunta para os discípulos: Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no monte, Jesus vivia no monte, né, gente? Jesus vivia no monte, pregando, orando. Louvado seja Deus, engrandecido. Monte é lugar de oração. Monte é lugar de buscar a palavra. Monte é lugar de adoração. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E os discípulos, sempre aprendendo com Jesus, os discípulos sempre perto de Jesus, os discípulos querendo aprender a palavra do Senhor, querendo aprender com o Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido. Prestem atenção na palavra. E o que disse? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos. Cuidado, gente. Cuidado que ninguém vos engane. Hoje nós estamos vivendo num tempo do engano. Hoje você é enganado pela sua família, hoje você é enganado por pessoas da igreja, hoje você é enganado pelos seus amigos de trabalho, hoje você é enganado por aqueles que pregam a palavra. Hoje nós estamos vivendo nesse tempo de engano. E o Senhor já alertou ao discípulo. Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então nós estamos nesse tempo de ter cuidado, porque os enganadores aumentou, gente. Nós estamos no final do tempo. E quando você presta atenção, se você prestar atenção, muitas pessoas estão sendo enganadas. Mulheres sendo enganadas, mães sendo enganadas, pais sendo enganados, ou o esposo sendo enganado, crianças sendo enganadas. Louvado seja Deus, nós estamos vivendo esse tempo de engano. Hoje você não pode confiar nas pessoas. Por quê? Porque estamos vivendo no tempo do engano. Quando você quer confiar numa pessoa, quando pensa que não, você descobre que a pessoa te enganou. Você descobre que a pessoa está mentindo. Você descobre que a pessoa te traiu. Você descobre que essa pessoa não é tua amiga, que não é teu amigo. Você descobre os enganos porque Deus mostra os enganos, né? Estava falando ontem para minha irmã, graças a Deus que Deus te mostra quem é o enganador que está perto de você. Deus tira a máscara, Deus revela o oculto e o escondido. Ninguém permanece de engano na presença de Deus, ninguém permanece. Louvado seja Deus, engrandecido. Deus vai mostrar quem está te enganando, Deus vai mostrar quem é que está mentindo, Deus vai mostrar a verdade, porque Ele é da verdade. Ele é da verdade, Ele é pela verdade, Ele é o Deus da verdade, e o engano não permanece, gente. Ele não permanece. Você descobre que a pessoa te engana. Você descobre. A mulher acaba descobrindo que o marido está enganando. E aqui diz, e Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Cuidado, gente. Cuidado para que ninguém te engane. Eu estava vendo um estudo aí. Eu gosto de estudar, gente. Eu gosto de estudar. Eu estava vendo um estudo aí, louvado seja Deus, engrandecido. Um homem, quando quer enganar uma mulher, o que ele faz? Ele sempre vem falando palavras doces, palavras de que alimente ali a alma daquela mulher, para que aquela mulher confie nele, né? Mas na verdade ele só está ali falando tudo aquilo para ganhar a confiança daquela mulher, para depois enganar aquela mulher. Louvado seja Deus, engrandecido. Louvado seja Deus. Tá entendendo? E tem mulheres que estão aí,
desesperadas, mulheres que querem ser amadas, mulheres que querem viver um amor. E esses homens que estão aí, né, sabendo que a mulher está carente, sabendo que a mulher está ali querendo um esposo, querendo um amor, querendo alguém para sua vida, que está cansada de viver sozinho, sabe o que ele faz? Ele estuda a vida dessa mulher. Ele estuda. Ele observa a vida daquela mulher. Ele analisa. Aí você o que ele faz? Ele vai ali falando o que aquela mulher quer ouvir. Vai ali falando aquilo que aquela mulher necessita, que aquela mulher precisa. Aí sabe o que acontece? Ela ganha a confiança dele. Ele ganha a confiança dela. Depois que ele ganha a confiança dela, sabe o que acontece? Ah, meu Deus do céu, você pode falar para ela: olha, esse homem está errado, esse homem está te enganando, esse homem está mentindo para ti. Ela não vai acreditar. Sabe por quê? Porque ele já ganhou a confiança dela. Louvado seja Deus, engrandecido, mas seja repreendido em nome de Jesus. Todo espírito de manipulação, todo espírito do engano, que seja repreendido em nome de Jesus, que seja destruído esses espíritos maliciosos, esses espíritos enganadores, que cheguem perto de você, através de uma mulher, através de um homem, através de uma amizade, através até da tua família. O Senhor Jesus repreende esses espíritos imundos, em nome de Jesus. Muitos virão em meu nome, muitos virão em meu nome dizendo: eu sou em Cristo, e enganarão a muitos. Então, gente, muitos usam o nome de Cristo para enganar a muitos. Muitos usam o nome de Cristo para enganar a muitos. Muitos usam a palavra de Deus para enganar a muitos. Muitos usam o nome de Deus para enganar a muitos. Nós estamos vivendo nesse tempo. Ou nós estamos vivendo nesse tempo ao qual o Senhor Jesus aqui estava falando para os seus discípulos, estava ensinando para os seus discípulos, e hoje ele trouxe essa palavra aqui para nós, para nos alertar. Cuidado com os enganadores, cuidado com aqueles que vêm em nome de Jesus, que usam o nome de Jesus, mas não tem santificação, não tem relacionamento com Jesus, não tem obediência, não tem prática não tem prática da palavra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, leva o evangelho de qualquer jeito. Vocês sabem quais são os obreiros fraudulentos? Você sabe quais são os obreiros que levam o evangelho de qualquer jeito? Obreiro é trabalhador. Tem trabalhador que leva o evangelho de qualquer jeito. Na chocarrice, na brincadeira, no engano, mentindo, manipulando. Louvado seja Deus. Hoje a gente está difícil de ganhar uma para Jesus, para manter ela no caminho da verdade e da vida, por causa dos enganadores, por causa dos maus testemunhos, por causa desses enganadores que vêm dizendo que são de Cristo, que servem a Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido. E estamos vivendo nesse tempo. E ele diz: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires: quem é o Cristo? Cristo é todo aquele que fala o nome de Cristo. Cristo é todo aquele que entregou sua vida para Cristo. Nós somos de Cristo. Por quê? Porque nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Nós somos de Cristo porque nós falamos de Cristo. Está entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Não será uma pessoa que vai aparecer dizendo que é o Cristo, mas também é uma pessoa que usa o nome de Cristo. Então nós temos que aprender, gente. Nós temos que aprender, nós temos que entender. Não é porque falou o nome de Deus, é de Deus. Não é porque está falando o nome de Cristo que é de Cristo. Não é porque está falando a palavra de Deus que você tem que confiar. O Senhor está falando isso aqui para nós. O Senhor está nos ensinando. O Senhor está aqui nos alertando. O Senhor está aqui nos ensinando. Falou o nome de Deus, você acha que é de Deus. Falou a palavra de Deus, você acha que é de Deus. E muitos estão usando a palavra para enganar os outros, para levar para a perdição. Os cegos condutores de cegos. Louvado seja Deus. Mas os olhos do Senhor, esse não é cego. Ele enxerga. Ele sabe quem serve a Ele e quem não serve. Ele sabe quem verdadeiramente segue a Ele e quem não segue. Ele sabe quem verdadeiramente usa o nome dEle somente para quê? Para alcançar seus objetivos. O Senhor não é cego. Louvado seja Deus, engrandecido. E pelo contrário, Ele enxerga o oculto e o escondido. Ninguém se esconde de Deus, ninguém se esconde de Deus através da Bíblia. Ninguém se esconde de Deus através de roupas. Ninguém se esconde de Deus através do templo, porque está dentro do templo, está lá escondido.
Porque está lá dentro do templo, acha que é um cristão e não é. Muitos são religiosos, não são cristãos. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então vamos ter cuidado, tenha cuidado com quem está perto de você, tenha cuidado com quem você conversa, tenha cuidado com aquele que está orando pela tua vida, tenha cuidado com aquele que está levando o evangelho, tenha cuidado, louvado seja Deus. O Senhor está dizendo, o que ele está dizendo aqui, né? Porque muitos virão em meu nome. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, não é verdade? Eu estou aqui em nome de Jesus. E o Senhor está dizendo, cuidado, tenham cuidado. Tenham cuidado com aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus. Tá entendendo, gente? E é isso que as pessoas não têm cuidado. Falou o nome de Deus, você acha que é de Deus. Falou o nome de Jesus, pregou a palavra, orou por vidas, está dentro do templo. E as pessoas não têm cuidado com essas pessoas. Quem é que já não foi enganado por alguém que prega, por alguém que ora, por alguém que vive dentro do templo? Quem já não foi enganado, né? Vamos lá para a Bíblia? O próprio Jesus, quem foi que tirou a vida dele? Foi os que viviam no templo. Quem foi que quis? Quem teve inveja de Jesus? Foi aqueles que viviam no templo. Mas eram enganadores. Eram enganadores. E ele diz aqui, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Oh, gente, é muito triste isso. As pessoas viverem enganando os outros. Sabendo, nós somos pregadores da palavra, gente. Se nós estamos enganando os outros, a gente está brincando com Deus? A gente acha que não vai, que Deus não virá com justiça na nossa vida? Gente, pelo amor de Deus, não brinca não com Deus, não brinca com a tua salvação, não. Não engana os outros usando a palavra, não, pelo amor de Deus. A gente tem que ter cuidado. Deus estava falando para os discípulos dele. O Senhor, Deus, Jesus, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus estava falando para os seus discípulos para ter cuidado com esses. E muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras. Isso aí a gente tem ouvido, né? Ouvido. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então ele está falando para nós, a gente tem visto rumores de guerra, a gente tem visto guerras, mas ele está dizendo, não vos assusteis, que ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso a gente já viu, não foi? Você já viu, você tem visto fome em vários lugares, você já viu terremotos em vários lugares, você já viu peste em vários lugares. Tudo isso aqui a gente tem visto. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Imagina aí, gente. Todas essas coisas que aconteceram é o princípio das dores. É o início. Imagine o que ainda vem de dor por aí, gente. Mas só que o povo, ele não quer ouvir que vai vir dor. O povo, ele quer ouvir que vai vir bênção para a vida dele. É um povo que não estão preparado para as dores. É um povo que não estão preparado para a luta. É um povo que não está preparado para as perseguições. É um povo que não está preparado para aquilo que vai vir por aí. Sabe por quê? Porque as pessoas se preparam somente para a vitória. As pessoas se preparam somente para a cura. As pessoas se preparam somente para a vida eterna na terra, né? Ah, morrer, ficar doente. Pessoas que ficam doentes já têm medo de morrer. Só tem medo de morrer, gente, aquele que não tem a vida eterna. Aquele que não está em Cristo Jesus. Porque aquele que está em Cristo Jesus, ele pode ficar triste, que vai deixar sua família, mas ele sabe que a morte para ele é lucro. É lucro, louvado seja Deus, engrandecido. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Agora imagine as dores que está vindo por aí, gente.
né? Mas ali tem um povo que prega para você que tudo é só vitória. Tem um povo que prega para você que você não pode passar pela dor. Tem um povo que prega para você que você não pode carregar a cruz. Tem um povo que prega para você que você não pode ficar doente, não. Tem um povo que prega para você que, não, com Cristo é só vitória. Por que que Cristo é só vitória? E o próprio Cristo teve que passar pela cruz antes de ter a vitória. Por que que nós somos melhores do que Cristo? Nós somos melhores do que o Filho de Deus? Que não podemos passar pelas dores? Hã? Ele está dizendo aqui, meus queridos, tudo isso é o princípio das dores, ainda vai vir mais dores para nós. Eu não estou aqui para colocar medo, estou aqui, o Senhor está aqui usando essa palavra para nos preparar para os dias maus, para os dias trabalhosos, para os dias enganadores. É isso que o Senhor está falando aqui para nós. Se alertem porque vocês estão no meu caminho, vocês estão no caminho da verdade e da vida, vocês são meus discípulos. Era isso que ele estava dizendo, mas estejam preparados, porque vai vir o princípio da dor e vai vir mais dores, louvado seja Deus. Pelo amor de Deus, o meu telefone se multiplicou de tanta ligação para pessoas que estão nas dores. Gente, eu nunca vi esse tal de surto. Vocês já viram isso? Eu tenho 58 anos. Agora, nesses 58 anos, eu tenho visto pessoas surtando. Para os médicos, é surto. Para nós que conhecemos a palavra, são demônios. São demônios que estão ali oprimindo aquelas vidas. São pessoas possessas de demônios. Ontem uma jovem senhora, a que estava cuidando dela no hospital, me mandou mensagem dizendo que ela surtou e os homens não conseguiam segurar ela. Tiveram que amarrá-la. Como que uma mulher tem força para um homem, gente? Né? Pela física, pela química, aonde que uma mulher tem força com um homem? Não tem, gente. Não tem. Se a mulher precisava de vários homens para amarrá-la naquela cama, era o quê? Demoníaco. Demônios. Uma mulher possessa de demônios. Você está entendendo? É triste, gente. É triste que pessoas, e o pior de tudo, que pessoas que vivem dentro da igreja, que lê a palavra, que ora, tem medo de expulsar esses demônios. Tem medo de expulsar esses demônios. Porque a pessoa que estava me pedindo ajuda, ela mesmo disse, eu estou com medo. Não tenha medo. O Senhor Jesus nos deu autoridade. Ore, jejue, se separe, consagre sua vida. Consagre sua vida, se santifique. O que é santificação? É separação. E usa a autoridade que o Senhor Jesus te deu. Louvado seja Deus engrandecido. Mas pessoas com medo de orar por alguém que estava lá sofrendo, que estava lá oprimido e que a pessoa sabia que era demônios. Porque uma mulher não tem força para homem, gente. Uma mulher não tem força para homem. E eram vários homens para amarrar aquela mulher. E a gente tem visto isso acontecendo. Não tem? A gente tem visto isso acontecendo. Então escute a palavra de Deus e deixa Deus te alertar, deixa Deus te preparar, deixa Deus te ensinar, deixa o Espírito Santo de Deus te preparar para as dores que virão. Porque se alguém dentro da tua casa tiver possesso de demônios, tu não sabe nem expulsar. O que tu vai fazer? Então você que ouve a palavra de Deus, você que vai para o templo, você que está aqui ouvindo as escrituras de madrugada, você que escuta a palavra não sei por onde, aprenda a usar a palavra de Deus, aprenda a estar preparado, use a autoridade que Deus lhe deu, louvado seja Deus. Você está vendo uma pessoa oprimida, deprimida, possessa, em vez de você ajudar, você não ajuda, você fica com medo, louvado seja Deus engrandecido. Sabe por quê? Porque o teu pensamento
pensamento é o quê? Nos bens materiais. O teu pensamento é o quê? Na prosperidade. O teu pensamento é o quê? Somente na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados a todas a gente por causa do meu nome. Olha só, gente, seremos odiados. Nós já somos odiados, né? Nós já somos odiados por causa do nome de Deus. A igreja de Cristo está sendo perseguida. A igreja de Cristo, o que mais a gente tem visto? Pessoas entrando nos templos, tirando a vida dos servos, das servas de Deus. A gente tem visto esse ódio. Você se finge de cego. Você brinca de ser crente. Você brinca de ser cristão? Você brinca com a palavra de Deus? Louvado seja Deus, engrandecido. Ou você não quer ver o que está acontecendo? Você não quer ver as dores que estão acontecendo? Você não está vendo as perseguições que estão acontecendo? Por quê? Porque o teu olhar é somente para o teu inimigo? Porque o teu olhar é somente para a tua família? Porque o teu olhar não é para a palavra de Deus, não é para os acontecimentos, não é para as dores que estão se multiplicando? Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Deus está nos alertando através da palavra. Jesus estava alertando os discípulos através da palavra. E as pessoas não querem saber da palavra, as pessoas querem saber de oração. Louvado seja Deus. As pessoas querem saber de vitória, as pessoas querem saber de prosperidade, as pessoas querem saber de viver maravilhas na terra, numa terra qual a gente sabe que é do maligno, que o jaz o maligno, que o amor se esfriou. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Uma terra que está contaminada de pecado, contaminada de sangue inocente. Quanto sangue inocente tem sido derramado, gente? Quanto sangue inocente está clamando na terra, sangue de uma criança, sangue de um jovem, de um ancião, de uma mãe, de um pai. Louvado seja Deus, esse sangue está clamando. Vocês se lembram quando Deus falou para Caim, quando ele matou Abel, o que foi que ele disse para Abel? Quando Caim matou Abel, o que foi que ele disse para Caim? O sangue dele está clamando. O sangue de Abel estava clamando. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, sabe o que é um clamor de uma pessoa, de um sangue? É aquela pessoa que está dizendo não me mata. É aquela pessoa que está dizendo não tira a minha vida. É aquela pessoa que está dizendo não faz isso comigo. É aquela pessoa que está pedindo misericórdia. É aquela pessoa que a sua vida está sendo ceifada e ela está gritando. E naquele momento, aquele grito, louvado seja Deus, é que fica. Louvado seja Deus no reino espiritual. Aquela pessoa que está com a sua vida tirando daquele momento, louvado seja Deus, com aquele grito. E sabe o que significa? Esse grito ainda está nos ouvidos do Senhor. E ele virá com o inocente. Quantas crianças, gente? Quantas crianças, louvado seja Deus, amado, passaram por isso? E você acha que o Senhor não virá com justiça por esse sangue que foi derramado? Ele virá com justiça pelo sangue inocente. Ele virá com justiça pelo sangue derramado do Filho dele. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Porque o nosso Deus é Deus da verdade e da justiça. E ele diz aqui, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vós hão de entregar para seres atormentados. E matar-vos-ão e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Gente, muita gente vai trair Jesus. Muita gente vai negar Jesus. Sabe por quê? Porque não querão ser presos. Domingo agora eu vi um filme cristão muito lindo, a qual pessoas que para não ser presa, para não serem torturadas, negaram a Jesus. Outras morreram por Jesus. Outras continuaram na fé. Outras continuaram ali. Louvado seja Deus no caminho da verdade e da vida. Louvado seja Deus. Mas tem pessoas que vão negar Jesus. Tem pessoas que vão negar o Senhor Jesus, sabe por quê? Porque não vão ter dinheiro para comprar. Só vai ter dinheiro para sustentar a família se tiver apoiando ali o sistema, se tiver ali sobre as ordens deles. Louvado seja Deus. Você está preparado para isso?
Você está preparado para sofrer? Você está preparado para ser preso? Você está preparado para passar fome? Ou você vai negar a Jesus? Estão te preparando para quê? Estão te preparando só para a vitória? Aí Jesus vem com essa palavra aqui, dizendo que as dores vão aumentar. Cuidado com aqueles que vêm em nome de Cristo, querendo que você não esteja preparado para o que está vindo. Pessoas que não aguentam mais, pessoas que estão, gente, pelo amor de Deus, pessoas que estão tirando sua própria vida porque não aguentam. Não estão aguentando as dores, você não sabe o que é isso. Aí tem um povo que fala o nome de Cristo, que prega o nome de Cristo, mas não prepara esse povo aí para as dores que virão. E o próprio Jesus estava preparando os discípulos dele para as dores que viriam. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas aí, o que teu líder fala para ti? Que tu só vai ter vitória? O que teu líder fala para ti? Que tu vai... Não, tu não vai passar por isso, não. Por que nós não vamos passar por isso? Se o Filho de Deus passou. Por que nós não vamos carregar a cruz se ele mesmo que disse, aquele que quer vir a mim, pegue sua cruz e me siga. Então, estar com Cristo é ter uma cruz, meu querido. E cruz, gente, não é coisa boa, não. Cruz representava ali, louvado seja Deus, a maldição que Cristo carregou. Cruz representava ali que Cristo era maldito, era odiado. Cristo era odiado, era visto na terra como uma maldição. Louvado seja Deus. E é isso que nós estamos vivendo. Nós somos odiados por causa de Cristo. Nós somos odiados por causa do Evangelho. Nós somos odiados por pregar a verdade. Mas esse que prega só benção, né? Tudo é benção. Tudo é vitória. Oh, louvado seja Deus. Não, Jesus só quer o coração. Jesus só quer o coração, né? Não é verdade? É verdade, ele quer o coração. Um coração contrito, um coração aquebrantado, um coração, louvado seja Deus, temente, um coração que tenha temor, um coração que tenha respeito, um coração que honre a ele, que honre o sangue dele derramado, que honre, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, a Deus acima de todas as coisas. Ele quer um coração que honre a ele quer um coração que sirva a ele quer um coração que não engane os outros, ele quer um coração que não use a palavra dele para enganar os outros. Esse coração que ele quer. E ele diz mais, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Será um escândalo. Mas cadê Jesus? Né? Mas não são servos de Deus, mas não é um discípulo? Não é um discípulo? O que é que falaram para Jesus? Tu que salvou os outros, não salva-te a ti mesmo? Haverá esse escândalo. E o que vai acontecer? E trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Um monte de gente, tem gente aqui que quando eu prego a palavra fica aborrecido comigo. Tem gente aqui, quando ouve eu pregando a palavra, se aborrece comigo. O Espírito Santo de Deus, gente, ele revela profundo e oculto e escondido. O Espírito Santo de Deus revela o profundo e oculto e escondido. Tem pessoas aqui que me ouvem pregar a palavra e se aborrece com a pregação que o Senhor está usando a minha vida aqui. Eu tenho entendimento, conhecimento disso, porque o Espírito Santo de Deus nos dá entendimento e conhecimento, e o Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus, mostra o oculto e o escondido. Eu sei o meio que eu estou. Eu sei aqueles que me recebem e aquele que não me recebe. Eu sei aqueles que recebem a palavra e que não recebem a palavra. Louvado seja Deus, engrandecido. Eu sei aqueles que depois rebatem a palavra que foi pregada aqui na madrugada. Louvado seja Deus, engrandecido. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui, gente. Você pensa que eu brinco com Deus? Eu não brinco com Deus, não brinco com a palavra, não brinco com as coisas de Deus. Deus é santo, a palavra é santa. Louvado seja Deus, engrandecido. Perfeitos eu não sou.
Perfeito eu não sou, mas temor a Deus eu tenho. Eu tenho temor de levar a palavra, eu tenho temor de pregar a palavra, eu tenho temor de falar desse Deus, eu tenho temor de que ser cobrada daquilo que eu estou falando aqui. Eu tenho temor, louvado seja Deus, de dizer para vocês que tudo vai ser bênção na vida de vocês, que tudo vai ser vitória na vida de vocês. Eu tenho temor, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor vai dizer: tu não preparaste meu povo, tu não falaste que eu mandei, tu não ensinaste meu povo a ter preparado para os princípios da dor e nem para as dores. Gente. Você pensa que com Cristo é só vitória? Antes da vitória tem uma cruz para nós. Antes da vitória tem uma cruz para nós carregar. Antes da vitória tem tudo isso aqui para nós passarmos. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas não te preocupa não. Mas não te preocupa, porque Deus não dá fardo pesado para quem não pode carregar. Ontem eu vi um testemunho tremendo, gente. Eu digo, meu Deus. Eu até compartilhei aí, né, da igreja perseguida. Uma igreja perseguida, a qual tacaram fogo nessa igreja. E sabe o que aconteceu? Todos que estavam dentro do templo começaram a orar e a louvar. A orar e a louvar. Isso foi em 2022. 2022 que aconteceu. E ali eles tocaram fogo para queimar todos os cristãos. E sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor veio. Veio com vento, apagou o fogo. Veio que nem aconteceu com os 3 homens na fornalha. E sabe o que aconteceu? Louvado seja Deus, não. Nenhum deles pereceram. Nenhum. Você está preparado? Você tem uma fé dessa? Louvado seja Deus. Você tem uma fé sabendo, louvado seja Deus, que você está num lugar a qual estão tocando fogo para você morrer queimado e você vai estar orando e louvando? Ou você vai estar desesperado? Ou você vai estar dizendo, eu nego Jesus? Ou você estava dizendo, não, me tira daqui que eu nego Jesus, não quero saber de Jesus, eu quero a minha vida. Aquele que quer a sua vida, louvado seja Deus, perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida em Cristo, esse está ganhando. Louvado seja Deus. E eu digo, meu Deus do céu, só o Senhor sabe as pessoas que estão preparadas para isso. Eu mesmo digo para o Senhor, gente, meu Deus, me prepara para o que eu tenho que te suportar. Me prepara para o que eu tenho que passar, porque, Senhor, eu não estou preparada para isso. Eu digo para Deus, gente, eu digo para Deus, Senhor, me prepara para tudo que eu tenho que passar. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, que a minha fé esteja em Ti, que meus olhos estejam em Ti, Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido para quê? Para a gente não negar a Jesus. E o que aconteceu? Que acontecerão? E surgirão muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. Gente, muitos falsos profetas. O que é profeta? Profeta é aquele que leva a palavra de Deus. Profeta é aquele que usa o nome de Deus. Profeta é aquele que usa o nome de Cristo. E ele está dizendo que se levantará muitos falsos profetas. E o Senhor veio nos alertar desse engano. O Senhor não está alertando dos que são nossos inimigos, que não são profetas. Ele está nos alertando dos falsos profetas. Ele está nos alertando daqueles que usam o nome de Cristo, que falam o nome de Cristo. É isso que eles estão nos alertando. Sabe por quê? Porque vão ser esses que vão nos negar, nos entregar. Porque é esses que vão nos perseguir. Porque é esses falsos profetas, louvado seja Deus, que têm nos perseguido. É esses falsos profetas que têm rebatido a palavra da verdade. É esses falsos profetas que têm zombado da palavra da verdade. É esses falsos profetas que pegam a palavra da verdade e saem por aí dizendo, não, não é desse jeito não. Deus é só vitória, Deus é só amor, não, Deus é só promessa, Deus é só prosperidade. Louvado seja Deus. Esses falsos profetas estão aí. E a live está cheia lá, ouvindo os falsos profetas. Por quê? Porque eles querem seguir os falsos profetas. Eles não querem seguir os profetas da verdade. Eles não querem seguir os profetas da porta estreita. Eles querem seguir os profetas da porta larga. Que tudo é vitória, que tudo é ser bênção. Não, não vai ter destruição, não. Não vai ter arrebatamento, não. Não, não vai ter. A igreja não vai ser perseguida. Está pregando fora da Bíblia. Louvado seja Deus, está pregando fora da palavra. Não, a igreja não passará pelas dores. Quem disse? O Senhor está dizendo aqui que iremos viver o princípio das dores, que iremos viver. Louvado seja Deus, os princípios das dores.
Ele está dizendo. E o falso profeta está dizendo para você que você não vai passar. Ele já está mostrando que ele é um falso profeta. Louvado seja Deus, engrandecido. Só segue a eles quem querem. Segue aqueles que querem viver sonhos e ilusões. Se você quer viver ilusões, continua seguindo eles. Mas se você quer viver a verdade, se você ama a verdade, então acompanhe aqueles que falam a verdade. Louvado seja Deus, engrandecido. Jesus estava falando a verdade para os seus discípulos. Jesus estava falando a verdade, está falando a verdade para nós, que haverá princípios de dores, que haverá aumentos de dores, que seremos odiados, seremos perseguidos, louvado seja Deus engrandecido, passaremos por tudo isso. E aqui ele diz aqui, olha só, vamos já encerrar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por se multiplicar o pecado, gente, o amor pela verdade se esfriou. O amor por Deus se esfriou. O amor por Cristo se esfriou. Por se multiplicar o pecado na vida de muitos, o amor pela verdade se esfriou. Louvado seja Deus, o amor a qual tinham de servir a Deus, de louvar a Deus, de adorar a Deus, de temer a Deus, de honrar a Deus, de respeitar a Deus, de zelar a palavra de Deus, de fazer a obra com zelo, de fazer a obra com amor, louvado seja Deus, de fazer a obra na verdade, com testemunho, com prática. Isso aí esfriou. Ele está dizendo aqui. As pessoas não têm mais amor para orar. As pessoas não têm amor para fazer jejum, as pessoas não têm amor para meditar a palavra de Deus, as pessoas não têm amor para buscar a palavra de Deus, as pessoas não têm amor para ir para o templo, as pessoas não têm amor para se batizar nas águas. Tão frios. Não, eu não preciso me batizar, não. O Espírito Santo vai me batizar. Ei, se você pode se batizar nas águas, por que tu está esperando o Espírito Santo vir te batizar? Se batize nas águas, faça como Jesus. O próprio Jesus foi batizado nas águas. O próprio Jesus, e quando ele foi batizado nas águas, o fogo de Deus, o Espírito Santo também estava ali, mostrando ele sendo batizado pelo Espírito Santo, louvado seja Deus, engrandecido, que o Espírito Santo estava nele, louvado seja Deus, o Espírito Santo é ele, louvado seja Deus, engrandecido. Gente, louvado seja Deus, e aí ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Os filhos não têm amor pelos seus pais. Pais não têm amor pelos seus filhos. A esposa não tem mais amor pelo seu marido. O marido não tem amor pela sua mulher. As pessoas não têm mais amor, louvado seja Deus, nem pelos animais, nem pelas crianças. Você está vendo que tudo que está acontecendo, pessoas sem amor, pessoas fazendo maldade com crianças, pessoas fazendo maldade com mulheres, pessoas fazendo maldade com os animais. Você tem visto aí a frieza? Pelo amor de Deus, você finge que não vê? Não, irmão, eu não vejo isso não, porque eu fico mal, porque eu passo mal, porque eu sofro, né? Tem pessoas que dizem assim, não quero ver isso não. A gente não quer ver isso, mas está escancarado na nossa vizinhança, nos hospitais, nos jornais, nas plataformas, em todos os lugares. A gente tem visto, mesmo que a gente não queira ver, a gente está aí para todo mundo ver. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele diz aqui, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar na verdade. Perseverar no amor pela palavra, perseverar no amor por Cristo, perseverar no amor por Deus, louvado seja Deus. O Senhor nos amou primeiro, mas agora é a nossa vez de amá-lo, agora é nossa vez de entregarmos a nossa própria vida por esse amor a Ele. Porque Ele fez isso primeiro por nós. Ele deu a vida dele por nós. E se for preciso, como muitos cristãos já entregaram sua vida, louvados, já morreram por causa de Cristo, por causa da palavra, por causa da verdade. Os próprios discípulos morreram por causa da verdade. Você acha, louvado seja Deus, agradecido, que os discípulos não viveram isso? Você viu como Paulo morreu, como João, como Pedro, louvado seja Deus, crucificado de cabeça para baixo na cruz. Primeiro Cristo morreu por Pedro, depois Pedro morreu para não negar a Jesus. Queriam que Pedro negasse a Jesus.
mas ele foi crucificado. Você ama Jesus ao ponto? Você ama Jesus ao ponto de dar a sua vida por ele? De perder a sua vida, né? De perder a sua vida por ele, você vai perder a sua vida na terra. Louvado, você ama Jesus ao ponto disso? É sério, né, gente? Pois eu quero dizer para você que ele nos amou. Ele nos amou. E ele deu a vida dele por mim e por você. Ele deu a maior prova de amor. E nós estamos preparados para perder a nossa vida por causa que amamos ele? E aí que ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então verá o fim. Quando o evangelho for pregado em testemunho por todos aqueles que viveram o evangelho, passaram por isso, o que vai acontecer? Verá o fim. Então, o que acontece? Por que ainda não houve o fim? Porque ainda o evangelho não foi pregado a toda a gente. Tem gente que não conhece Jesus, tem gente que não sabe quem é Jesus, tem gente ainda que nunca ouviu falar de Jesus. Tem gente ainda que nunca ouviu falar do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas quando for pregado o evangelho a todos, sabe por quê? Porque ninguém vai poder dizer assim: mas ninguém falou para mim que eu tinha que entregar minha vida para Jesus. Mas ninguém falou para mim que Jesus foi meu Salvador. Ninguém vai poder cobrar de Deus. Ninguém vai poder cobrar do Senhor Jesus. Mas nunca falaram de ti para mim. Não, gente. Ninguém vai poder dizer isso. Porque quando acontecer ali, o final dos tempos, quando se acontecer o dia do juízo, louvado seja Deus, engrandecido, o que vai acontecer? O Senhor vai dizer: eu mandei evangelizar, eu mandei falar do meu nome, eu mandei bater na tua porta, pregar o meu evangelho, falar da salvação, falar do reino de Deus, eu mandei te visitar naquele hospital, eu usei aquele médico, eu usei aquela enfermeira, eu usei teu filho, eu usei teu pai, eu usei teu vizinho, eu usei aqueles que eu podia usar para falar, louvado seja Deus, engrandecido da salvação, para falar, louvado seja Deus, do reino de Deus, para falar, louvado seja o nome do Senhor, que eu entreguei minha vida pela tua vida, eu mandei, louvado seja Deus, os meus servos, os meus conservos, levar o evangelho, louvado seja Deus, engrandecido. E ninguém vai poder dizer para Jesus: mas ninguém falou de ti para mim, ninguém me evangelizou, ninguém falou, ninguém me convidou para ir para a tua casa. Ninguém me convidou para te aceitar como o único suficiente Salvador. Ninguém falou que tu era o Filho de Deus, louvado seja Deus. Ninguém vai poder chegar com Deus e dizer assim: não, mas eu não fui avisado, mas eu não sabia. Ninguém. Por isso que ele voltará quando o evangelho for pregoado a toda criatura, a toda. Louvado seja Deus.